Boa noite, gente. Paz. Tudo bom? Abra a Bíblia de vocês em Amós 9, versículo 11. Amém? Gente, queria pedir oração para os intercessores da casa por dois assuntos aqui. Gente, eu tenho déficit de atenção horrível, viu? Então eu vou tentar focar bastante aqui no computador para, pela misericórdia de Deus, passar a mensagem para vocês, tá? Então, primeiramente, que Deus venha hoje sobre todo espírito de ofensa sobre a sua igreja. Essa é a primeira oração que eu peço pela igreja. Eu não me preocupei em trazer uma mensagem que vai massagear o ego, se vai ou não ofender vocês. John Bevere, ele tem um livro que ele vai tratar essa questão que se chama A Isca de Satanás. Ele vai tratar essa situação da ofensa. A Bíblia diz que podemos apagar o Espírito Santo. E o Espírito Santo pode ser apagado no meio coletivo da igreja, quando estamos congregando com o coração ofendido, com algum irmão ou com a igreja que estamos frequentando. 1 Coríntios, capítulo 1, versículo 10, só vou ler aqui rápido. Ele diz o seguinte: Irmãos, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo, suplico a todos vocês que concordem uns com os outros no que falam, para que não haja divisões entre vocês. Antes, que todos estejam unidos num só pensamento e num só parecer. Meus irmãos, fui informados por algum da casa de Cloe de que há divisão sobre vocês. Com isso, quero dizer que algum de vocês afirmam, eu sou de Paulo, ou eu sou de Apolo, ou eu sou de Pedro, ou ainda eu sou de Cristo. E também 1 Coríntios, versículo 14. 1 Coríntios, capítulo 14, 26, ele vai tratar um pouco sobre essa questão da unidade da igreja. Vou ler aqui rápido para vocês. 14, 26. Portanto, que diremos, irmãos? Quando vocês se reúnem, cada um de vocês tem um salmo ou uma palavra de instrução, uma revelação, uma palavra e uma língua ou uma interpretação. Tudo seja feito para edificação da igreja. Deus não se revela só para o indivíduo. Ele também se revela no nosso coletivo. Nós não fomos salvos para caminhar sozinho. Nós fomos salvos para caminhar em unidade. Se nós decidirmos caminhar sozinho na nossa vida espiritual, nós somos o suicida. Acho que foi ontem que o pastor colocou aquela foto e ele colocou um texto lá que é de 1 Tessalonicenses, né? Que vai falar o seguinte: Paulo orienta a igreja no coletivo de Tessalônica a orar sem cessar. E como vou orar coletivamente com o irmão se estou ofendido com ele? Não estou desprezando de forma alguma a oração no secreto individual, mas creio que na coletividade Deus trata a nossa individualidade. A mensagem do Evangelho continua a nos chamar para negar a nós mesmos, carregar a nossa cruz, dando suporte uns aos outros. Esse suporte não é aquilo que as pessoas falam hoje: eu convivo com o irmão porque eu tenho que suportar ele, então eu tenho que suportar a chatice dele, tenho que suportar o jeito dele. Não é isso que o texto está dizendo. Eu tenho que suportar dando suporte para ele. De que forma? Física, espiritual, financeira, ajuda. É esse tipo de suporte que Paulo está direcionando a igreja de Tessalônica a dar uns para os outros.
Você está numa família coletiva, então ele fala, suporte um aos outros, dê suporte um ao outro na caminhada. É esse tipo de suporte que ele está dando. E como eu vou dar suporte para o meu próximo se eu estou ofendido com ele? Então, isso tem dificultado muito o relacionamento coletivo da igreja. Nós estamos muito ofendidos. Muitas vezes quem vem pregar tem que estar preocupando, tem que estar preocupado se eu vou ou não ofender alguém. Irmão, o evangelho, ele de uma certa forma, ele já nos ofende. Nós não somos dignos de estar aqui. O fato de sermos salvos por aquele que é perfeito em santidade e nos amar, já é uma ofensa para a gente. Então, eu peço a graça e a misericórdia de Deus, que aquilo que foi pregado, aquilo que foi orado nesses 7 dias, ele não para nesses 7 dias. Que realmente nós podemos orar e entender que isso vai nos custar tudo, a carregar a nossa cruz. Tem situações que a gente vai se ofender, tem situações que a gente vai se machucar, mas eu vejo algumas coisas. Nós se ofendemos no trabalho, a gente não deixa de ir para o trabalho, mas se a gente se ofende na igreja, a gente deixa de ir para a igreja. A gente se ofende com o irmão, a gente deixa de se relacionar com o irmão. Entendeu? Então, eu tenho observado muito isso. Infelizmente, isso tem afetado a igreja do Brasil, o nosso coletivo. Isso tem afetado o nosso relacionamento. Muitos irmãos, às vezes, estão precisando. Quer um conselho, assim, para resolver essa situação de ofensa? Chama aquele irmão que você está ofendido, ou que você não gosta dele, chama para uma mesa. Ouve a história dele. Talvez você possa ter tirado uma conclusão errada dele. Entendeu? Fica, como as pessoas têm falado hoje, vulnerável. Seja vulnerável para essa situação. É um santo remédio para a ofensa. Talvez você possa ter tirado uma conclusão errada. Amém? Então, que nós possamos estar orando por isso. Segundo lugar, que a palavra de Cristo que essa mensagem ela seja cristocêntrica. O motivo de estarmos reunidos aqui é porque Ele é digno. Que Ele manifeste o amor, a graça e sua misericórdia com a sua igreja. Que a mensagem cumpra o seu papel para o qual foi enviada. Infelizmente, no nosso meio, Deus ele tem se tornado um meio para eu conseguir algo. Então, muitas vezes eu venho para a igreja, me relacionando com o corpo, às vezes eu faço até coisas espirituais, não para ter prazer com ele, mas para obter algo. Isso não é verdade. Deus ele é o fim de todas as coisas. O fato de eu estar vindo hoje para cá, no domingo à noite, depois de 7 dias, é porque Ele é digno. Independentemente das circunstâncias, independentemente de o meu dia foi bom ou foi mal, Ele não é um meio para obter algo. E nem as ferramentas que ele nos dá, o jejum, a oração, a leitura da palavra, ela é algo que vai nos ajudar para Ele. Ele é o fim de todas as coisas. Então que nós possamos estar orando por essas duas situações. E para quem está nos visitando hoje, ontem nós finalizamos as nossas primícias. E essas primícias, ela não teve palavra como está tendo hoje. Nós oramos e adoramos ao Senhor. E cremos que isso faz parte de algo chamado Movimento Global de Oração. Quero fazer um resumo muito rápido aqui. Depois a gente vai dar entrada lá em Amós. Mas, como nós estávamos essa semana orando, clamando, e creio que Deus ele tem despertado a sua noiva para isso, então quero falar rapidamente sobre esse movimento. Creio que o movimento global de oração é o cumprimento das profecias bíblicas, que trata da volta de Yeshua para uma igreja que ora dia e noite. Esse movimento é centralizado em Deus. Então é um movimento de oração aonde nós vamos vir para cá simplesmente para clamar pela presença dele. Pastor Luciel tem falado isso e é algo que nós acreditamos. Nós queremos construir um lugar para a presença. Então nós estamos nesses dias aqui, o mundo ele está se movendo por isso, a noiva de Cristo está se movendo por isso, de construir um lugar para a presença do Senhor.
Esse movimento é centralizado em Deus, adoração na terra como no céu. Isaías 24, 14, 16. Ele fala o seguinte: desde os confins da terra ouvimos cantar, glória seja dada aos justos. 14, 16. Erguem as vozes, cantam de alegria, desde o ocidente aclamam a majestade do Senhor. Deem glória, pois ao Senhor no oriente, e nas ilhas do mar exaltem o nome do Senhor, o Deus de Israel. Desde os confins da terra ouvimos cantar, glória seja dada ao justo. Então, percebe-se aqui que são os 4 cantos da terra que está clamando pelo retorno de Yeshua, pelo Senhor. Esse movimento ele está acontecendo em todo o mundo nesse exato momento. Eu creio profundamente que as nações da terra nesse tempo estão orando como nunca pelo retorno de Yeshua. Creio profundamente que eles estão clamando o Salmo 132, quando Davi ele fala algo, que ele não ia descansar os seus olhos, nem o repouso das suas pálpebras, até encontrar um descanso por Senhor. Segundo David Dehmer, em 1984, existia 400 ministérios que enfatizavam a oração dia e noite. Até o ano de 2021, catalogados a mais de 20 mil salas de oração espalhadas pelo mundo. Eu falei isso na quarta-feira aqui, na China, comunista, perseguida, há mais de 2.000 casas de oração. Então, se na China, comunista, perseguida, onde é muito difícil, um dos países mais difíceis de ser cristão, a oração de noite, não é esse governo, não é essa a realidade que vai parar a noiva de Cristo. Então nós precisamos estar de olhos naquilo que Deus está fazendo e não como o governo de hoje está se movendo. Nossos olhos precisam estar realmente neles e orando pela nação. Na Indonésia, onde o islamismo e o hinduísmo são a religião oficial daquela região, há mais de 400 torres de oração. No sul da África, onde o islamismo é muito forte, missionários estão sendo enviados para levantar salas de oração. Aqui no Brasil, há várias salas de oração. A sala de oração em São Paulo, a sala de oração no Rio. Tem uma casa de oração no Rio, que eu particularmente gosto muito. Eles estão lá há mais de 12 anos, no maior centro de prostituição. E como aquela sala de oração tem marcado aquela região. Através daquelas salas, muitas pessoas já foram presas devido ao tráfico sexual, porque eles decidiram clamar, eles decidiram orar. E eu creio que tudo isso é o cumprimento de Malaquias 1:11, que vai dizer: pois do Oriente ao Ocidente, grande é o meu nome entre as nações. Em toda parte, incenso é queimado, e ofertas puras são trazidas ao meu nome, porque grande é o meu nome entre as nações, diz o Senhor dos Exércitos. Então isso precisa trazer um resultado, esse movimento global de oração. Precisa produzir um fruto. E o resultado disso, eu creio que vai ser a pregação do Evangelho em todas as nações no poder do Espírito Santo. O Espírito Santo vai estabelecer essa cultura que vai nos levar para a grande comissão. Joel 2:28 ele vai se cumprir, onde fala que o Espírito será derramado sobre todas as nações. Então o que nós estamos fazendo aqui é uma parte daquilo que está sendo feito pelo mundo. E o Espírito Santo não se trata sobre aquilo que nós vamos fazer. Nós somos cooperadores com aquilo que o Espírito Santo ele vai fazer. Ele vai estabelecer uma cultura de oração sobre toda a terra para o retorno de Yeshua. Mas mediante de tudo isso, e eu senti um desejo de falar isso porque eu vi algumas pessoas perdidas no contexto, o que é isso que está falando nesses 7 dias?
que é isso? O que é esse movimento? Como assim trazer a presença do Senhor? Ele não está no meio de nós, Ele não vive no meio de nós. Quando nós falamos a presença, nós falamos da presença manifesta dEle. Deus, Ele está no meio de nós através do seu atributo, como a onipresença. Ele está em todo canto. Mas o que nós estamos falando aqui, o que Davi ele estava falando no Salmo 132, é a presença manifesta dEle. Ele se mudar para um lugar. É isso, é um resumo rápido de avivamento. O que é o avivamento? É quando a presença manifesta de Deus, ela vem para um lugar e fica ali. Então, como no avivamento de Azusa, onde há 4 quadras, pessoas que iam para aquela casa, antes de chegar em Azusa, na rua, na casa lá, eles caíam, porque a presença manifesta estava ali, ninguém pregava para aquela pessoa, ninguém falava nada. Ele sentia, ele já caía e já se arrependia. É disso que estamos falando. E você pode estar se perguntando, como posso fazer parte disso? Em primeiro lugar, você precisa entender que isso é um chamado à perseverança em obediência ao Senhor. A sua palavra, a palavra do Senhor, ela não é uma opinião para aqueles que nasceram de novo. Ela pode ser uma opinião para aqueles que estão no mundo, mas para a gente que nascemos de novo, ela não é uma opinião, ela é um mandamento, ela é uma direção. E o que nós estamos falando aqui, o que nós estamos pregando aqui, é um chamado à perseverança, à obediência do Senhor. E é disso que eu vou querer falar agora em Amós 9:11. Vamos ler o texto? Amós 9:11 diz o seguinte: naquele dia levantarei a tenda caída de Davi. Em outras traduções diz: restaurarei a tenda caída de Davi. Consertarei o que estiver quebrado e restaurarei as suas ruínas. Eu a reerguerei para que seja como era no passado, para que o meu povo conquiste o remanescente de Edom e todas as nações que me pertencem, declara o Senhor, que realizará essas coisas. Dias virão, declara o Senhor, em que a ceifa continuará até o tempo de arar, e o pisar das uvas até o tempo de semear. Vinho novo gotejará dos montes, e fluirá de todas as colinas. Trarei de volta a Israel, o meu povo exilado. Eles reconstruirão as cidades em ruína, e nelas viverão. Plantarão vinhas, e beberão do seu vinho, cultivarão pomares e comerão do seu fruto. Plantarei Israel em sua própria terra, para nunca mais ser desarraigada da terra que lhe dei, diz o Senhor dos Exércitos. Se eu fosse dar um tema para essa mensagem, e foi algo que me incomodou muito essa semana, o tema seria não despreze os pequenos começos. Esse era o tema. E o livro de Amós, ele foi escrito pelo próprio profeta. O livro foi direcionado ao reino do norte, Israel. Nesse período, muitos israelitas estavam mantendo e até mesmo exercendo os requerimentos e rituais da lei. Ainda assim, a verdadeira adoração a Deus estava misturada com idolatria. Então, o propósito do livro de Amós é revelar a severidade do julgamento divino por causa da infidelidade pactual de Israel e Judá, pois grande era a sua idolatria e injustiça social. Mas o livro declara a esperança de grande restauração depois da destruição e do exílio que estava se aproximando. Essa esperança é aquilo que nós acabamos de ler agora. O livro foi escrito no reinado de Jeroboão II. Essa foi a época em que o reino do norte de Israel atingiu o seu ponto mais alto da prosperidade e paz. Mas a sua prosperidade era adquirida de forma gananciosa. Eles odiavam qualquer dia em que não pudesse fazer negociações. Amós 8, 5, 6, ele vai falar um pouco sobre isso. Dizendo: quando acabará a lua nova para que vendamos o cereal? E quando terminará o sábado, para que comercializaremos o trigo, diminuindo a medida, aumentando o preço
enganando com balança desonestas e comprando o pobre com prata e o necessitado por um par de sandália. Vendemos até palha como trigo. Não é muito diferente do que estamos vivendo hoje. Então, o que ele está falando aqui? Que naquela época, as pessoas eram muito ricas. Só que havia idolatria e injustiça social. E essa riqueza era gerada dentro dessa situação. Entendeu? Não que Amós ele esteja pregando aqui contra a riqueza. Isso é comunismo. A mensagem central aqui é que essa riqueza era gerada de uma forma inapropriada, inadequente, entendeu? Mesmo as pessoas, no contexto atual, fosse como hoje: eu sou crente, mas eu não pago meus impostos, então eu gero riqueza. Isso estava acontecendo. E esse é o contexto do livro. E aqui em Amós ele fala sobre a tenda de Davi. E uma das coisas que a gente oramos muito sobre essa semana foi a restauração do templo de Davi. Nós cremos que essa sala, o que nós falamos, ela exemplifica muito aquilo que Davi estabeleceu lá em 1 Samuel. Ele estabeleceu uma sala, um tabernáculo, onde a Arca da Aliança, que representa a presença de Deus, para que os sacerdotes daquele tempo estivessem ministrando ali. E sobre a tenda de Davi, no versículo 11, diz o seguinte: naquele dia levantarei a tenda caída de Davi, consertarei o que estiver quebrado e restaurarei as suas ruínas. Eu a reerguerei para que seja como era no passado. Vou falar alguns textos aqui, você não precisa abrir, deixa a sua Bíblia aberta em Amós mesmo. Mas para entender isso aqui, a gente precisa entender o que era a tenda de Davi. Que tenda é essa que Deus, tanto aqui como em Atos 16, ele fala que ele vai restaurar. Então, 1 Crônicas 16, de 1 ao 6, nos mostra que Davi construiu uma tenda, ou um tabernáculo, para colocar a Arca da Aliança, que era algo que representava a presença de Deus. Temos o modelo de como Davi muda de forma ousada o padrão sacerdotal. Vou fazer uma comparação aqui com o tabernáculo de Moisés. O tabernáculo de Moisés era móvel e não tinha instrumento de música. Só as cornetas de prata, que eram tocadas apenas no momento de ofertas. A referência está lá em Números 10, do 9 ao 10. A tenda de Moisés, ela consistia em 3 divisões: o pátio externo, o santuário e o lugar santíssimo, o lugar do véu, onde o sumo sacerdote entrava uma vez por ano para oferecer sacrifício pelos pecados do povo. A tenda de Davi, a diferença já, quando ele vem e estabelece essa tenda, ela tinha um espaço só e era fixo, em Jerusalém. Davi não excluiu a liturgia já dada por Deus no tabernáculo de Moisés. Davi tinha zelo, mas como vemos no capítulo 16 de 1 Crônicas, ele acrescenta instrumentos musicais, elevando o nível de adoração. Ele organizou 4.000 músicos e 280 cantores para ficar diante da arca em turnos. Então é isso que é interessante, é isso que ele eleva o nível sacerdotal. Agora não é mais uma pessoa ministrando ao Senhor, são famílias sacerdotais ministrando ao Senhor dia e noite. É essa tenda que Deus está falando aqui em Amós, que vai ser restaurada. Um lugar de oração constante, uma indicação ao movimento global. Mas, olhando para esse contexto, você possa pensar que seja algo distante ou difícil de ser alcançado, essa vida de oração que Deus está nos chamando. Eu tinha conversado com o pastor, de uma certa forma, eu percebi isso aqui. Parece que tinha algumas pessoas
que olhava essas pessoas orando aqui e falava, olha, isso aí é difícil. Ou quando olha para a Bíblia e vê as grandes coisas que os grandes homens e mulheres de Deus fez, pode pensar, isso é algo inalcançável, isso é algo difícil. Essa vida de oração, essa vida de disciplina é algo difícil para mim. Só que isso é uma mentira. Entendeu? E de uma certa forma, é porque você está em seu estado atual, olhando para aquilo que deveria ser o ideal. Então você está aqui hoje, as pessoas que vieram durante 7 dias estavam olhando para o seu atual, vendo o que estava acontecendo aqui e desejando aquilo que era o ideal para a vida dela. Só que no meio disso, quando ela faz essa comparação, isso gera frustração para a vida dela, porque ela vai observar como está a vida dela. Entendeu? E muitas dessas coisas, essas frustrações, são por causa de alguns pontos que eu vou tentar falar aqui agora. Estão conseguindo entender, gente? Isso é difícil de Estão conseguindo entender? Meu desafio hoje é ser bem simples e objetivo, que é um desafio para mim. Eu sou muito redundante. E o pastor Luciel, ele pediu para eu pregar na quarta-feira. Eu já tinha uma mensagem. O meu cunhado Daniel, ele, acho que há 2 semanas atrás, ele pregou sobre a oração. E um dos pontos lá que ele falou que a oração é a identidade da igreja. E eu fiquei com muita vontade de dar uma continuidade nisso, entendeu? Por quê? Porque a mensagem não é minha, a mensagem não é dele. As pessoas que estão pregando aqui não é mais importante do que a mensagem é do Senhor. Então eu fiquei com muita vontade. E a gente tem observado isso, tanto nos dias de oração, no movimento global, em salas de oração. Salas de oração, cultura de oração, não é algo performático, não é uma disputa para quem ora melhor, para quem tem uma performance melhor. Coração quebrantado e contrito ainda é algo que chama a atenção do Senhor. Entendeu? Só que você olha para a sua vida atual e faz a comparação com aquilo que você deveria estar, vê os traumas. E muito desses traumas, primeiro, é frustração de lidar com a igreja. Você tem dificuldade, como eu falei, por causa da ofensa, a gente tem dificuldade de lidar com o corpo, isso gera frustração, porque essa dificuldade, ela vai me impedindo esse desenvolvimento daquilo que é o meu ideal. Então, por eu estar frustrado com o irmão, por eu estar frustrado com a igreja e não fazer parte do corpo de Cristo, eu não alcanço aquilo que já deveria ter alcançado. Entendeu? Os traumas, as ofensas, a condenação. Você pode estar num lugar desse vendo mover. Ah, eu sou imperfeito, eu sou pecador para isso. Eu não vou conseguir orar, eu não sei orar. E quem falou para vocês que nós já atingimos o grau de maturidade de oração? Nós estamos nesse caminhar de perseverança igual a pessoa que tem esse pensamento. Porque esse pensamento não é de Deus. É a condenação, é o pecado que está falando isso para vocês. Mas você está no melhor ambiente onde você pode realmente pedir perdão e se entregar para viver essa vida que está proposta. Porque esse chamado não é algo individual para o pastor, não é algo para o presbitério, não é algo para o pessoal da música, é um chamado para a sua noiva. Entendeu? E por você não saber lidar com a igreja passa a ser só um detalhe na sua vida. A igreja, ela é vista como uma coisa qualquer. Se você vai, se você não vai. E por você estar olhando isso, você olha para o seu atual, e quando você olha para o seu ideal, que você gostaria de alcançar, gera essa frustração. Porque você não trata a igreja, você só trata a igreja como um prédio. Não trata a igreja como um corpo orgânico que está crescendo. Entendeu? E por achar que esse lugar é um lugar de perfeição, onde não se pode errar nem pecar, achando que essa vida proposta nas Escrituras for alcançada por grandes homens e mulheres da história.
Quando olhamos para esse quadro, olhamos o quanto estamos distante do ideal de Deus para nossas vidas. Mas é justamente para isso que uma vida de oração nos chama, um lugar de perseverança. Irmão, a gente ainda não chegamos onde deveríamos estar, mas temos que nos alegrar na caminhada, mesmo falhando algumas vezes no meio dela. Não despreze os pequenos começos. Ter uma vida de oração não é algo fácil, entendeu? E nessa caminhada nós vamos falhar. Vai ter dia que nós não vamos orar. Nós somos seres humanos. Então, provavelmente você vai acordar de manhã com sono. Você não vai acordar aleluiado querendo o Senhor, entendeu? Isso acontece. Mas na grande maioria você acorda com sono. Por isso esse lugar é um lugar de perseverança. Você não vai querer ler, vai dar sono em você. Então não pense que essas situações que acontecem com você, que acontecem só com você. Acontece com todo mundo. Nós somos seres humanos carnais, pecadores, que carecemos da graça, da misericórdia do Senhor todos os dias. Então Deus está nos chamando para este lugar, onde Ele vai restaurar esse tempo, mas é um lugar de perseverança. Então nós precisamos perseverar. E no meio dessa caminhada que Deus está nos chamando, a gente vai falhar. Porque Ele não está atrás de performance. Ele está atrás de corações quebrantados, contritos, que desejam só uma coisa. Então, mas antes de dar início a isso, dar início a essa caminhada, tendo esse entendimento, eu vou falhar. Vai ter dia que eu não vou querer estar aqui. O pastor Lucel sabe. Muitas das vezes eu venho para cá. Já chegou? O pastor não queria nem estar aqui. Mas a gente não tem mais escolha. A gente foi salvo, lavado. Deus nos salvou. A gente não tem mais escolha. Não dá mais. Querer que está na nossa casa durante a semana, a gente já quer até. Mas a gente pensa assim, cara, eu sou crente. Entendeu? Então, é um lugar de perseverança. Mas não é, irmão, aquela lamúria de dizer, nossa, eu sou crente, tenho que ir para lá. Não, é o melhor lugar. Entenda que eu estou falando de frustrações e coisas aqui, mas eu falo que esse é o melhor lugar. O coletivo, o corpo, não estou falando do templo, mas é o melhor lugar. Eu fiz esse ano 3 anos de casado, e eu dou glória a Deus por essa casa aqui. Porque essa casa tem me ajudado muito no meu casamento. Porque é o corpo. É o corpo. Quando eu falo, se você aceitou Jesus, se você foi salvo e está caminhando sozinho, você é um suicídio espiritual. Porque como você vai ser tratado se você não caminha com o irmão? Entendeu? Eu não estou falando aquele irmão que é legal, não. Porque tem irmão chato no meio do povo também, que a gente tem que aturar. Entendeu? Não estou falando disso. Entendeu? Mas eu dou graças a Deus por essas coisas. Dou graças a Deus porque eu tenho o pastor, dou graças a Deus porque eu tenho meu cunhado, dou graças a Deus porque eu tenho outros amigos aqui, o corpo que me ajuda. Minha filha fez 2 anos, quando ela nasceu, liguei para os caras, como é que é ser pai? Como é isso, como é aquilo? Eu creio que esse movimento global de oração, ele vai nos levar para a mesa, eu já vejo isso, onde a gente vai poder expor nosso pecado uns para os outros. É a disciplina do confessar, que infelizmente hoje está meio escassa. Mas eu creio nisso, que eu sei que eu vou estar confessando, abrindo meu coração para homens maduros que vai me ajudar na caminhada. Pô, cara, não estou no dia bem, me ajuda, como é aí? Cara, eu estou na tentação. Entendeu? Esse é o caminhar. Não é o caminhar com pessoas totalmente perfeitas. É o caminhar com pessoas que estão dispostas a servir ao Senhor, adorar o Senhor, a buscar. E isso que eu estou falando aqui, por nós não estarmos plenamente nisso, não quer dizer que nós somos hipócritas, por estar pregando algo que de uma certa forma nós não estamos vivendo plenamente. Hipocrisia é você pregar algo que você não está disposto a viver. É diferente. Entendeu? Nós não estamos vivendo de uma certa forma plenamente nisso, mas nós estamos vindo aqui. Quando o irmão está fraco, quando tu vai lá, disposto a viver isso. Então, a unidade do corpo, ela é essencial para esse cumprimento das profecias de Cristo. E, para tudo isso,
A gente acha assim, cara, tem que fazer muitas coisas e grandes coisas. E é totalmente ao contrário. Nós precisamos fazer o básico. A gente fala às vezes e vê assim, grandes homens de oração, grandes leitores da palavra, grandes leitores de livros, e a gente já quer começar, eu vou ler aqui, eu vou ler a Bíblia, eu vou ler 10 capítulos. Tu não vai ler não, porque você não consegue nessa caminhada grandes resultados logo no início. Entendeu? É fazendo a coisa simples no dia a dia. Entendeu? Qual as coisas básicas do crente? Jejum, oração, leitura da palavra. Esse é o básico do crente. Mas você acha que porque é algo tão básico, a gente tem dificuldade de fazer. Se fosse algo difícil ou proibido, acho que a gente tinha mais facilidade de fazer. Então a gente queremos começar igual um atleta, mas esquecemos que o atleta treina bastante para chegar naquele nível. Ele tem algo que nós não temos aqui. O povo brasileiro é difícil nisso, chamado disciplina. Entendeu? É muito difícil. Por quê? Porque a gente não sabe lidar com as frustrações. A gente começa uma semana bem. Caramba, hoje eu não orei. A gente já fica mal. Entendeu? A gente tem dificuldade nisso. Eu tenho dificuldade nisso. Entendeu? Mas esse é o lugar que Deus está nos chamando a perseverar. Tem um livro que ele é chamado Celebração da Disciplina, de Richard Foster. Um dos melhores livros que eu já li na minha vida. E me ajudou muito, até hoje me ajuda sobre essa questão da disciplina. Ele vai tratar tanto das disciplinas interiores como as disciplinas exteriores. E ele vai tratar coisas básicas. Entendeu? Somos fracos, precisamos da presença, viver o dia a dia. Tem um outro livro, me esqueci o nome da autora, chamado Liturgia do Ordinário. É um livro fantástico. Ele é mais direcionado para as mulheres, mas também todo homem devia ler. Que é, ele vai falar que você pode adorar o Senhor fazendo sua comida. Você pode louvar ao Senhor fazendo as coisas, que é aquilo que Ele fala, quer comais, quer bebais, fazer tudo para a glória do Senhor. Nosso dia a dia. Porque às vezes a gente coloca umas coisas na cabeça, dizer, não, preciso estar lá na igreja. Para as mães, esse livro é fantástico. Liturgia do Ordinário. Ele é um livro novo. Ele é fantástico. Porque eu posso falar porque eu estou passando isso agora. Eu era solteiro, por isso a Bíblia vai me direcionar. Solteiros cuida das coisas da igreja, porque ele tem mais tempo. A gente casou, não tem mais muito tempo. É pai, não tem mais tempo mais. Entendeu? Então, e a gente fica preso nisso. Caramba, como é que eu vou estar orando? Não tem mais tempo. Como é que eu vou estar orando ao Senhor? Porque a gente acha ainda que a gente tem que estar aqui, e a gente tem que estar aqui também, mas a gente tem que estar aqui, só aqui para estar orando, adorando ao Senhor. Então, para as mães, às vezes, é muito difícil, porque ela está cuidando de um filho e na cabeça dela, ela precisa estar aqui. Só que é algo fantástico, porque ela esquece também que aquilo que ela está fazendo não é algo menos importante. Ela está cuidando de algo, ela está cuidando de alguém, ela está direcionando. A Bíblia fala que é uma flecha. Então, quando a gente tem esse entendimento, é algo libertador, porque o papel dela e o papel do pastor aqui não é uma concorrência. Entendeu? Então, a gente precisa entender isso, que nós possamos estar adorando ao Senhor dia e noite, mas nós podemos estar nesse contexto também, de casa, fazermos as coisas, entendeu? Então, eu vou trazer aqui, rápido, tentar explicar essa vida prática de oração. Como nós podemos viver essa vida prática de oração? Primeiro, a quem oramos? Os discípulos, quando eles pediram algo para Jesus, e é interessante que eles podiam pedir qualquer coisa na frente de Jesus, mas teve algo que eles viram em Jesus que o confrontaram e incomodaram bastante: a vida de oração. Então, vocês querem ter um exemplo real? Olha para Jesus. Porque se vocês olharem para alguém daqui, você vai se frustrar. Porque vocês vão ver, talvez um dia a pessoa má,
um péssimo dia. Mas vocês querem um exemplo na vida de oração? Olha para ele. E foi isso que os discípulos viram em Jesus, a sua vida de oração. E eles pediram algo para Jesus. Nos ensina a orar. Então, para ter uma vida prática de oração, nós precisamos entender para que nós oramos. Nós oramos para Jesus. E precisamos pedir: Senhor, nos ensina a orar, porque eu não sei orar. Entende que isso é uma caminhada? Você pode estar olhando, olha, mas aquela pessoa ela tem uma oratória bacana e tudo, beleza. Mas aquela pessoa, ela está anos e anos nisso. Ela construiu algo, ela desenvolveu algo. E aquilo que aquela pessoa obteve, ela está disponível para você hoje também. A segunda direção para uma vida prática de oração é quando e onde orar. Se você não tiver agenda de oração e um horário fixo, dificilmente você terá disciplina nessa área. Então é bom ter uma agenda e um horário fixo. O melhor horário, principalmente que não vai dar sono em você. Então veja um dia, olha, esse horário não vai dar sono. Então esse horário vai ser bom para orar. E não se preocupe muito com o tempo. 10 minutos por dia, para quem quer construir algo, está ótimo. Terceira coisa, escolha uma posição confortável. Às vezes a gente entra naquela, não, tem que orar de joelho, amém. Mas às vezes orar de joelho, quando está com sono, porque a gente não está naquela performance, entendeu? Então escolha uma posição ao qual você não vai em pé no banheiro, tomando banho, enfim, mas algo que você vai persistir, porque esse lugar é um lugar de perseverança. Então possivelmente você vai ter guerra com sono, entendeu? Com distrações, entendeu? Por isso é bom escolher um lugar. Se você tiver um lugar na sua casa ou no quintal, mas que não tenha distrações, vai ser bom. Separe um plano B, caso o primeiro plano não dê certo. Que qual é? O horário. Então, se naquele dia você teve um dia corrido e aquele horário não deu para você orar, separe, eu vou orar aqui. Deu. E preste conta para alguém. Como eu falo, esse é um caminhar de uma vida coletiva. Então você precisa constantemente estar prestando conta disso. O movimento global de oração, ele vai trazer também um grande avivamento. Um dos avivamentos que eu gosto muito foi o avivamento que teve na Argentina. Juan Carlos Ortiz, ele enfatizou muito o discipulado. Não o discipulado que a gente vê muito hoje em dia, numa questão de uma proteção que não existe. Mas era um discipulado que tratava muito o caráter do homem. Entendeu? Tinha dons, tinha tudo isso, tinha a busca pela presença, tinha a busca de dons, mas eles iam tratar o caráter. Então, tenha alguém para você prestar conta da sua vida. Vida de oração, sua vida financeira, sua vida familiar. Esteja disposto a isso. Faça uma lista de oração. Será ótimo para você focar. Se sua lista for grande, separe por tema e ore cada dia um tema. Eu sou horrível, mano, em concentração. Só que eu aprendi algo. Escrever. Escreva, ó, chego diante da Senhora, isso aqui. Porque quando eu vou orar, assim, a minha mente é muitos pensamentos, é muita confusão na minha mente. E às vezes vem aquele sentimento de culpa. Eu não sou digno de estar nesse lugar. Mais uma vez eu enfatizo, só que esse lugar é um lugar de perseverança. Entendeu? Então não se ligue em muitas religiosidades que você tem. Não, faça uma lista. Se a lista for grande, você fala, segunda-feira eu vou orar pela minha família. Se a sua família for grande, provavelmente vai ser só um dia para a sua família. Um dia eu vou orar pela igreja, pelos pastores, por missões. Mas o mais importante é você estar nesse lugar de oração. O outro é algo que tem me ajudado muito a desenvolver essa vida de oração, é pegar as orações apostólicas, já é uma oração pronta ali, meditar nela e orar em cima daquilo que o apóstolo está falando. Então é algo que tem me ajudado muito. Você pode procurar isso onde? No Google.
coloca lá orações apostólicas, vem tudo prontinho para você, você só imprime, pode estar orando. Entendeu? Isso tem me ajudado muito. São coisas simples, são coisas diretivas, mas que nos ajudam muito. Entendeu? E coloco canções no meio da oração, como isso também tem me ajudado. Entendeu? E foi isso que Davi fez. Ele trouxe música para oração, a música para oração, em forma de adoração. Muitas vezes a gente separava isso, não, oração para cá e tal, música para cá. Não, ele trouxe e uniu os dois. Então ele trouxe algo muito prático, entendeu? E dentro de tudo isso, seja grato, principalmente no dia que você falhar. Pecou, fez alguma coisa, Senhor, peço perdão. E diante disso, eu quero concluir com algumas coisas. O ponto importante que a gente precisa enfatizar é: Deus está levantando uma igreja para oração dia e noite. Está acontecendo no mundo todo, no Brasil, no Pará, está acontecendo em Coraci, está acontecendo em Belém. E eu me alegro muito nisso, porque não se trata algo só da nossa igreja. Essa semana eu conheci, eu gosto de estar procurando essas igrejas que estão se movendo por isso. Então tem uma aqui, tem Castanhal, Pastor Alain da Missão ID, acho que eu já vi até aqui. Creio que o Ferrugem também do Ao Teu Encontro está querendo caminhar nisso. Conheci não é uma igreja, é uma base missionária que já está 1 ano em Nazaré, orando todos os dias, nesse mesmo tema, construir um lugar para a presença do Senhor. Tem uma galera que muita gente conhece aqui, que é o pessoal lá do Maranhão, sabe? Então, isso é muito maravilhoso. Pessoas, a gente precisa entender, isso é tão maravilhoso que pessoas estão abrindo mão de seus sonhos, dos seus projetos, para se envolver nisso. Está vendo missionário indo para a África, tudo isso. Deus está levantando missionários para ser pessoas de uma só coisa: de oração, intercessores. Isso está acontecendo no Brasil e é muito alegre, é motivo para a gente se alegrar. Isso está acontecendo na nossa igreja. E nós estamos caminhando, nós não estamos na plenitude disso, nós estamos caminhando, entendeu? Mas a gente precisa entender que quem vai restaurar essa tenda é o Espírito Santo, não somos nós. A graça do Evangelho é essa, é saber que Ele nos convida para cooperar para isso. Então isso tem que nos motivar, entendeu? Entender que nós estamos aqui, vindo para cá, porque Ele é digno. Entender, Yeshua está voltando, cara, não tem como a gente não se alegrar com isso. Yeshua está voltando, Ele vai governar as nações de Israel, Ele vai restaurar sua tenda e Ele chama a sua noiva para cooperar com isso. De que forma? Oração dia e noite. Então isso é algo que deve encher nossos corações, e esse é o motivo de estarmos vindo para cá toda quarta-feira, na chuva, às vezes contra a nossa vontade, porque esse é um ambiente, e a gente precisa entender isso, que não é um ambiente de empolgação, porque vai ter dias que você pode se frustrar. De que forma? Cara, não aconteceu nada aqui, não teve, ninguém rodopiou, não aconteceu nada, mas isso não quer dizer que não teve aqui, entendeu? Então a gente precisa de uma certa forma entender isso. O que faz a gente vir para cá? Por que a gente está fazendo isso aqui? Aquela pergunta: por que você faz aquilo que você faz? Entendeu? Pessoas estão investindo financeiramente pesadas nisso, entendeu? Eu conheço pessoas que abriram mão dos seus sonhos, do seu projeto, para ir para a casa missionária de oração, levantar o seu sustento. Essa casa de oração que eu falei no Rio de Janeiro, tem missionários lá que abriram mão do seu sustento. A mais famosa, que é o IHOP, em Kansas City, tem mais, acho que 1.500 ou 1.600 missionários. Tinha uma vida próspera pela frente, jovens que tinham futuro no mercado de trabalho, abriram mão de tudo isso para ser uma pessoa de uma só coisa. Então isso está acontecendo na nossa nação, isso está acontecendo hoje.
Deus está nos chamando para este lugar de oração. Deu por quê? Porque Ele está voltando. Então, Ele é digno. E se o Brasil parar? Ele continua sendo digno. Uma vez, estava conversando com a Laís, e a Laís falou: amor, mas se tiver crise, a gente ficar desempregado, e aí? A gente vai para a sala de oração, porque Ele continua sendo digno. Isso não é algo que vai nos impedir. Entendeu? É algo que a gente deve estar disposto, mas vocês precisam realmente entender, não é um lugar de motivação. É preciso entender, eu estou disposto a viver isso? Que é muito legal falar, olha, é um movimento global, está no mundo todo, está acontecendo, mas as pessoas estão morrendo por causa disso também. Entendeu? Quando são descobertas essas 2.000 casas de oração na China, são casas onde eles não podem ser descobertos, onde o governo coloca pessoas infiltradas nessas reuniões para descobrir ali se vocês estão pregando o cristianismo, se vocês estão lendo a Bíblia. É nesse contexto que está tendo casa de oração. Então é algo que a gente deve pensar, eu estou realmente disposto a isso? E realmente a gente não vai estar não, só pelo Espírito Santo, entendeu? Mas nós precisamos nos submeter a isso. Então, quem vai restaurar essa tenda é o Espírito Santo. Deus está nos chamando para viver uma só coisa, que é o Salmo 27, que ele diz o seguinte: Salmos 27. Uma coisa pedi ao Senhor, Salmo 27, versículo 4. Uma coisa pedi ao Senhor, e é o que procuro, que eu possa viver na casa do Senhor todos os dias da minha vida, para contemplar a bondade do Senhor e buscar sua orientação no seu templo. Então, Davi é fantástico. Para mim, esse salmo 27, Salmo 132, é um salmo que realmente a gente deve, a gente está disposto a isso. A gente está falando aqui uma coisa, eu não vou dizer, quando chega em casa te dorme. Entendeu? E Deus está nos chamando para uma vida no deserto. Assim como nos tempos de Oséias, Ele nos quer totalmente sem distrações. Eu tenho uma opinião, não sei se é heresia ou não. Muitas vezes a gente falava assim, olha, Deus, Ele vai te levar para o deserto para você ser provado por um tempo. Depois você vem e tem sua vitória. Não acredito nisso não. O chamado é para uma vida toda no deserto. O deserto não tem distração. Eu tenho um livro agora, não sei se foi o Joey Richardson, alguma coisa assim, mas ele vai tratar isso, que há prazer no deserto. Por quê? Porque Deus está lá. Entendeu? Então, é para este lugar, quando ele fala ser uma pessoa de uma só coisa, é isso. Vai ter provação? Vai. O Evangelho é maravilhoso porque ele não fala que não vai ter provação. Vai. Só que na provação Deus vai estar ali. É diferente. Entendeu? Então isso que é maravilhoso no Evangelho. Ele não nos engana. Entendeu? Então Deus ele nos chama para essa vida no deserto. Entendeu? Onde nós não vamos ter distrações. Onde nosso coração vai ser totalmente dele. Deus está nos chamando para desenvolver o nosso sacerdócio, chegando a Ele através da intimidade, onde Ele fala que Ele vai trazer um sacerdócio real, nação santa. Só que sacerdócio só é sacerdote quem tem intimidade. Eu não sou sacerdote, você não é sacerdote se você não tem intimidade com o Senhor. Eu só consigo desenvolver esse meu sacerdote quando eu estou diante dele, tendo essa intimidade com ele. Então, Deus está nos chamando a ter esse zelo. Por quê? Se eu estiver na presença dele, eu não vou sentir falta de nada.
Como eu vou ter falta de alguma coisa se eu voltar na presença daquele que é todo onisciente, onipresente? Você quer ter uma vida de oração, melhor desenvolver essa vida de oração? Olha para os atributos de Deus. Tem um livro do A.W. Tozer, O Conhecimento dos Santos. Ele vai tratar isso. Quando você se relaciona, você conhece quem é a pessoa. É isso que acontece em Atos 4. Porque os seres viventes, eles conseguem adorar dia e noite infinitamente. Porque eles adoram alguém que é infinito, um Deus infinito. É um atributo de Deus que pertence só a Ele. Um Deus santo, um Deus poderoso, aonde a sua presença habita em todo canto. Atributos que pertencem só a Ele. Só que o que é legal é que tem os atributos comunicáveis e os incomunicáveis. Os comunicáveis são atributos que pertencem ao Senhor, mas Ele compartilha com a gente. Amor. Então nós podemos, através dele, ser amorosos. Um Deus criativo. Então, através dele, eu posso ser um Deus criativo e me relacionar com Ele. Só que o que a gente faz? Quer exercer atributos que só pertencem a Ele. Onisciente, onipresente, todo-poderoso. Então a gente precisa ter esse entendimento de saber onde é o meu lugar e não fazer ou estar no lugar que é do Senhor. Então, quer desenvolver uma vida de oração melhor? Conhece a Ele e os atributos dele. Então é isso que está acontecendo. Cada revelação que o ser vivente está tendo é uma revelação de quem Deus é. Então ele tem aquela revelação e devolve para ele em forma de adoração. Então vocês conhecem um Deus santo? Senhor, Tu és santo, Tu és poderoso. Um Deus infinito, Senhor, Tuas misericórdias dura para sempre. Então você tem a revelação de quem é Deus e você devolve para Ele, porque tudo é dele. Ele é misericordioso em se revelar para ti, para você conhecer quem Ele é, para quê? Para que Ele possa ser adorado. Então a gente precisa realmente crescer nisso, no pleno conhecimento de saber quem é Deus. Esse é o propósito de Jesus. Ele veio nos revelar o Pai. Deus. Esse é o propósito dele. Nós precisamos realmente desenvolver isso. E muitas vezes eu não consigo desenvolver isso. Por quê? Porque minha identidade está afetada. Identidade de quê? De filho, de sacerdote e de noiva. Por eu ter um padrão humano de paternidade errada, de marido errado ou de igreja errada, eu vou entender esses 3 adjetivos errados. Por eu entender que muitas vezes eu fui abusado ou não tenho um exemplo terreno de pai, como é que eu vou enxergar Deus como pai? Ou na realidade que vivemos hoje, de tantos abusos entre relacionamentos, e que é algo que o livro de Amós ele vai relatar, e que eu não consigo compreender isso, mas eu creio que esse movimento de oração, esse movimento global, ele vai restaurar isso. Não é possível no Brasil, onde mais de 80 pessoas se declaram cristãos, haver tanta corrupção, tanta injustiça, tanta separação, aonde nas últimas pesquisas não há desigualdade tanta entre a separação da igreja e a separação do mundo em relacionamento. Entendeu? Separação de casamento. Eu não consigo entender isso. Mas muitas vezes isso é por quê? Porque a minha identidade ela está afetada. E como eu vou entrar nesse relacionamento com Deus, como noiva, como filho, como sacerdote, se todas esses 3 adjetivos, eles estão com problema. É por isso que Jesus ele vem. Então ele vem mostrar esse padrão para a gente. Entendeu? Então ele nos chama a isso. Nós precisamos desenvolver isso, um padrão realmente. Eu sou filho de Deus. Ele não nos deu um espírito de orfandade. Talvez o nosso pai terreno possa ter sido mal com a gente, mas ele não é. Talvez a gente possa ter um padrão errado aí no mundo de relacionamento, de maridos, mas ele é um Deus gracioso. E quando eu falo isso, eu falo com muito temor.
Porque às vezes eu vejo pessoas usando uma conotação errada disso. Então meu Deus, ele é o meu amante. Eu não gosto disso porque isso traz uma conotação sensual para aquele que é todo santo. Meu Deus é meu namorado. Ele trata isso porque ele trata aquele que vem casar com a sua noiva. Então a sua noiva, ela não tem amante. Ela tem um marido. Entendeu? Então a gente precisa realmente entender isso. Tratar essas feridas, essas ofensas no nosso coração, para aquilo que está acontecendo. E como vamos fazer isso? Lucas 9, 23. Cadê Lucas? Lucas 9, 23. Aqui. Jesus dizia a todos: se alguém quiser acompanhar-me, negue-se a si mesmo, tome diariamente a sua cruz e siga-me. Pronto. A mensagem do Evangelho não mudou, continua essa. Quando eu falei que o tema dessa mensagem ela seria não despreze os pequenos começos, é porque para eu estar aqui e para muita gente estar aqui, a gente falhou. E eu creio profundamente que esses 7 dias foi dias da gente recomeçar. Só que às vezes você olha para o recomeço, que é aquilo que eu falei, o ideal, mas olha para o seu atual. E quantas vezes como é que eu vou começar de novo, sendo que eu já errei tanto? Olha para ele. Como eu falo, não é um lugar de performance. Só que vai exigir muita coisa da gente. Entendeu? Olha para Yeshua. Olha para Jesus. Eu não sou digno de estar aqui. Isso é graça. É um favor de Deus. Então nós precisamos realmente pegar a nossa cruz e ficar caladinho com a ofensa. E se tiver problema, faz igual Mateus 18, vai tratar com seu irmão. Porque isso tem dificultado. Quer acelerar a vida de Jesus? Coletividade. Então não posso, isso é perda e muitas vezes está perdendo tempo. Entendeu? Eu não estou falando também só no contexto de igreja, familiar, trabalho. Entendeu? Porque a grande comissão é isso, manifestar Deus lá fora. Entendeu? Para finalizar, você já pode ficar de pé. É para finalizar mesmo. Eu queria ler algo. Não fui eu que escrevi isso aqui e eu nem sei quem foi. Mas é algo que veio muito a calhar com aquilo que eu li hoje, que eu falei. Ser maduro é ver o ideal e viver como atual. Fracassar é rejeitar o ideal por aceitar o atual. Imaturidade é aceitar somente o ideal e recusar o atual. Não rejeite o ideal. Não rejeite a igreja como ela está hoje, porque você está vendo uma igreja que vai surgir lá na frente. Maturidade é viver com a realidade de hoje, tendo a visão de amanhã. Ninguém pode viver entre esses dois lugares. Não olhe para as pessoas e diga que Deus está iludido e chateado e triste porque elas não estão vivendo o ideal que ela tem. Não faça isso. Não confunda também a posição da igreja com a experiência. A igreja é perfeita em Cristo, mas a sua experiência demanda que ela tem que crescer. A posição é a base legal para conduzir a igreja para uma experiência real. A igreja ainda não é gloriosa, mas é aceita na presença de Deus como se fosse plenamente perfeita, e é essa base que vai tornar ela perfeita.
Se você é uma pessoa profética, você deve ter isso em mente. A clareza de que nós não estamos onde deveríamos estar. Existe algo além, existe algo a mais. Deus quer nos levar para muito além do que já provamos. Mas isso não significa que Deus está decepcionado conosco, que Deus está triste conosco hoje. Ou seja, seja radical para ter algo além, mas se alegre nos dias do humilde começo. Em Israel, quando eles começaram a edificar o templo, diz que os jovens começaram a se alegrar, vendo que os fundamentos estavam sendo colocados, e os velhos choravam porque sabiam da glória que tinha sido o primeiro templo. Na vida sempre vai ter a mistura dessas duas coisas. Você se alegra com o que tem, mas chora sabendo que poderia ter muito mais. Mas sabe o que Deus falou naquela época? Se alegre nos dias dos pequenos começos. Eles estavam construindo uma casa de oração e Deus disse para o profeta: haja graça. E depois ele acrescenta mais uma coisa: não é por força nem por violência, mas é pelo meu espírito. Este versículo está dito neste contexto de quando uns choravam e outros riam por ver a casa de Deus sendo construída. Nós não somos a igreja gloriosa, mas sabe, fundamentos estão sendo colocados. Nós podemos nos alegrar nos dias humildes, nos dias dos humildes começos, sem deixar de ser radical por aquilo que vai chegar. Não despreze o que está acontecendo hoje por causa daquilo que vai chegar, e nem pare de sonhar com o futuro. Seja grato. Eu não sou um cara, eu não sei se isso é defeito ou não, eu não tenho muitas ambições pessoais. Não tenho, eu sou um cara muito grato por aquilo que eu já tenho. Minha casa, minha família, eu amo essa casa, eu amo essa igreja, eu amo essa comunidade. Entendeu? Eu não estou dizendo que isso seja errado. Você tem ambições por isso. Entendeu? Eu não tenho muito isso. Mas o meu desejo é de ver a igreja gloriosa do Senhor. Entendeu? E sinceramente, eu estou me envolvendo com pessoas que estão com esse mesmo desejo, que estão dispostas não só de dar seu tempo, a sua casa, o que tem, finanças, que estão com olhos no Senhor. Entendeu? Então, a mensagem dessa noite é isso. Talvez você possa olhar para a sua vida hoje e ver: cara, eu não estou nisso. Entendeu? E realmente tenho pecado, tenho vivido uma vida que não tem agradado ao Senhor. Não despreze pequenos começos. Entendeu? Olha para Ele. Ele é o padrão de santidade. Entendeu? Ele é o Deus. E é uma loucura isso. Então nosso chamado é: pega a sua pá e vem cavar com a gente aqui. Entendeu? Até eu achar os fundamentos, nós estamos cavando ainda. Quando eu falo que essa igreja está fazendo parte do movimento global, nós não estamos na plenitude ainda. Vocês precisam entender algo: nós vamos errar aqui em construir como casa de oração. Nós vamos errar, vamos nos ofender, vai ter muita coisa, mas nós vamos estar num propósito. Entendeu? Esse propósito não é meu, esse propósito não é do pastor, é coletivo. Entendeu? Então o convite hoje, eu não trouxe algo para condenar. Entendeu? Se você está se sentindo condenado, você precisa resolver isso. Entendeu? Mas que realmente essa mensagem traga graça e misericórdia. Não olhe para mim, não olhe para o mensageiro, olhe para a mensagem. Entendeu? Se envolva com isso. Não olhe a oração como algo distante da igreja. Entendeu? Desenvolva isso, se esforce para isso. Como eu falei, eu falho ainda. As pessoas que estão pregando sobre isso falham. Tem dias que a gente não está legal. Entendeu? Felizmente, infelizmente, a ansiedade é um mal no nosso meio, que nos tira da concentração. A depressão, TDAH, todas essas coisas que deixam a nossa mente perturbada. Entendeu? Mas não deixe que essas coisas, esse embaraço, impeçam você de progredir. Entendeu? Você não está no lugar de performance ou de fazer comparação.
onde aquele irmão ele fala mais do que eu, ele tem uma oratória boa, aquele ali sabe orar. Entendeu? É um lugar realmente que você precisa avançar, ser tratado, ser curado. Dos momentos mais críticos da minha vida, eu estava no noivado. Estava tendo crises e crises e crises de ansiedade. Eu estava no culto, o culto foi aleluiado, bênção. Chamei meus amigos, o pastor que era amigo meu, vem cá, você vai me ajudar todinho aqui. Estou crise, eu vou surtar. Tomava 8 remédios, acho que 3 ou 4 desses era de tarja preta. Mas eu me expus, é o que eu aprendi. Quer vencer pecado? Quer vencer tentação? Quer vencer tudo isso? Abra sua vida para pessoas maduras. Deus, se envolva. Deus, isso tem me ajudado muito. Como isso me ajudou? Chegar, olha, vem cá. Estou precisando de ajuda. Não estou bem, estou em crise. Eu estou quase para casar, estou deixando minha noiva doida. Deus, não é o casamento que eu estou ficando doido. Deus, Laís me ajudou. Falo que a Laís é a expressão do amor de Deus na minha vida. Tem dia que nem eu me aguento. Entendeu? Melhorei muito. Por quê? Coletividade. Pessoas me ajudaram. Entendeu? Eu olho para um casamento que eu tenho, eu dou graças e misericórdia de Deus. Porque pornografia quase me destrói. Mas hoje eu me sinto confiável em chegar, cara, para viver isso aqui é algo possível. Porque eu tenho pessoas que me ajudam. Eu tenho meu pastor, meu trabalho envolve viajar. Eu não gosto de viajar. Hoje eu não gosto mais. Entendeu? Mas eu tenho pessoas que se eu tiver com dificuldade longe, é igual Sansão fora do arraial. Entendeu? Eu ligo, olha pastor, está acontecendo isso, me ajuda. Então ligo para minha esposa, assim. Eu não tenho segredos com a minha esposa. Entendeu? Eu não tenho segredos com meus amigos. Meu cunhado, o Derlon, o Marcos. Para eu montar essa mensagem, eu não montei ela sozinho. Entendeu? De certa forma, eu não queria. O pastor me convidou para pregar no Natal. Eu falei, no Natal? Tanto dia para pregar, se eu chamar Natal, não quero pregar, não. Mas de uma certa forma, era um certo medo. Entendeu? Aí eu falei, cara, tá queimando água no meu coração. Quarta-feira, eu nem pensei, sim. Ele falou, olha, prega domingo, sim. Entendeu? Porque a gente não está numa competição de quem prega melhor. Eu queria muito ter uma pregação expositiva igual a Hernandes Dias Lopes. Não tenho. Entendeu? Não é um lugar de comparação. Entendeu? É o corpo. Entendeu? A gente precisa ser ajudado. E é esse lugar que o movimento de oração, que nós estamos querendo construir. Um lugar que talvez dias a gente vai vir para cá, orar, a gente vai ficar silêncio, porque ele vai falar. Ninguém vai falar, ninguém vai abrir. A presença dele, ela vai nos satisfazer. Então tá com crise, tá com problema, chama ele para perto e se envolve com o corpo. É simples. Permita-se ser tratado. Permita-se ser tratado. Deus. E receba essa mensagem em nome de Jesus.